Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes nessa noite, pelo Elias, pelo convite, o pastor Juvinho também, muito obrigado por estar aqui. Mas também aqui para celebrar mais um ano, aniversário do nosso irmão Elias. Ele faz aula comigo de teclado no Instituto Maranata, faz algum tempo. Então, fico muito feliz por estar voltando aqui. Nós temos aqui, foi no meio do ano, com a banda, nós tocamos e hoje estou aqui para estar ministrando a mensagem. Estou muito feliz com a família dele, minha tia lá do norte está aqui, minha tia também de consideração está aqui, veio prestigiar a ministração do Elias, minha mãe, meu pai, então a família inteira está aqui, só muita atenção, mas vamos lá, deixa Deus utilizar. Olha, antes de começar a ministrar, eu quero contar um pouquinho o porquê que eu estou aqui. Por muitas vezes, Deus tem uma obra na nossa vida e a gente fica fugindo do nosso ministério, fugindo do nosso chamado. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que uma vez eu estava na Assembleia, ia dar aula de música na Assembleia, estava lá, meu aluno furou comigo, eu sentei lá, fiquei esperando ele, ninguém, aí eu fui orar, comecei a orar, falar com Deus começou a me mover, eu senti o Espírito Santo, fui renovado em línguas, e Deus falou comigo: fica sem música, você pode ser músico, mas a partir de hoje eu quero você lá em cima, eu quero você pregando. Amém. Glória a Deus. Ficar no meu cantinho ali, é tão fácil ali tocar, já estou numa situação, dando aula há mais de 10 anos, pregar, ministrar, nossa, complicado, né? Desde então, eu venho estudando, venho preparando, tem o Michael, que dá aula de português, dá aula de inglês, então eu venho estudando com ele lá fora, para poder me comunicar melhor para estar ministrando. Então, é um pouquinho da minha história, porque eu estou aqui. Acho que Deus me chamou para estar aqui ministrando para vocês. Mas antes de ministrar, eu gosto muito da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela me toca bastante. Eu estou lá com a minha mãe há alguns anos, meu pai também está na Assembleia de Deus. Eu, na igreja, ela preza muito pela raiz. Isso eu valorizo muito também, a tradição. Como tudo vai chegar a hora do quê? Os 2 hinos da harpa, os 3 hinos da harpa, isso é um padrão que a Assembleia de Deus não abre mão. Eu acho isso muito bonito da Assembleia de Deus, essa tradição. Eu gostaria de cantar com vocês um da harpa que eu gosto muito. Vamos ficar de pé, por favor, para te louvar a Deus. Glória a Deus. É o 127 da harpa que está no Senhor das Seitas, está chamado. Amém. Glória a Deus. O Senhor das Seitas está chamando. Participar.
palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois de morrer. E chegando-se ele ao tentador, disse: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, prostra-te e me adores. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos a servir. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, no fim de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia do Sul. E o povo estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Aqui eu começo a ministrar. Glória a Deus, aleluia! É maravilhoso, Pai. Irmãos, a coisa mais importante que existe na vida é entender. Provérbios, capítulo 4, diz: a sabedoria é principal, adquirir, pois, a sabedoria entrega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Irmãos, é muito importante nós termos o conhecimento, mas para que realmente nós entendemos a mensagem de Cristo, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Por quê? Quando não entendemos algo, o mal entendido, ele pode ser aceito como entendido. Eu acho que os irmãos já ouviram aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu falo uma mensagem, a pessoa escuta aquela mensagem, ela passa para frente, quando no final da dinâmica, a mensagem já está toda distorcida. Então, nós temos que ter muito cuidado com a mensagem do Cristo, a mensagem do reino. O que é entender? Entender é a aplicação daquilo que você absorveu. Mais uma vez, eu pergunto para você essa noite: será que entendemos o Evangelho de Cristo? Eu estou muito feliz essa noite porque eu estou ministrando somente para cristão, na maioria. Então, fica mais fácil eu ministrar, falar essa linguagem do que pegar para com essa palavra. E às vezes é mais difícil nós pegarmos para cristão, para crente, do que para ímpio. Porque o cristão tem os seus conceitos, tem os seus dogmas, tem as suas verdades absolutas, e não abre mão delas por nada. No dicionário Aurélio está escrito: na
na prática. Pode me dizer que uma pessoa pode entender o assunto, mas não entender. Volto mais uma vez a pergunta: será que realmente entendemos a mensagem de Cristo? Aquilo que Cristo passou para nós? Será? A sabedoria é a aplicação daquilo que entendemos. E às vezes, a mensagem de Cristo ela pode ir por vários caminhos. Por isso que hoje tem várias religiões. Jesus, em um momento, estava preocupado em falar sobre religião. Jesus não estava preocupado com o católico, ele estava preocupado com o espírita, ele estava preocupado com o bandista, ele estava preocupado com o budista. Ele tinha uma ideia, ele tinha um conceito: trazer a mensagem do Pai. Essa é a missão dele, esse é o conceito dele. Agora, vamos falar sobre o oposto de entender. O que seria o oposto de entender? A ignorância. No São Aurélio está escrito sobre a ignorância. Ignorância é a falta de estudo. Ignorância é a falta de experiência. Ignorância é a falta de prática. Hoje, eu te pergunto: qual que é o seu nível de comprometimento com a mensagem de Cristo? Qual é o seu nível de intimidade com Ele? Irmãos, nós temos que ter o entendimento que não basta. Olha, isso que talvez eu vou dizer. Não estou falando para os irmãos ficarem em casa, não é isso. Estou dizendo que não basta ir sexta, quinta, sábado, domingo e não ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Deus sempre buscou relacionamento com o homem. Todo dia, antes de Adão pecar, Deus ia ver Adão. Tinha um certo horário, Deus chegava no jardim e falava: Adão, Adão, e Adão estava lá com ele. Deus sempre buscou pessoas que buscavam relacionamento, não sermos pessoas religiosas, porque a religião, muitas vezes, ela mata. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu te pergunto: será que entendemos por que Deus nos colocou nesse planeta? Será que entendemos a visão de Deus? Será que entendemos o amor de Deus? Qual é o fundamento do entender? Entender, ele vem de uma ideia. Eu gostaria que vocês pudessem anotar no celular a coisa que eu vou falar agora. O mundo, ele é rodeado por ideias. Tudo começa primeiro no mundo quê? No mundo espiritual. Começa lá em cima para depois materializar no mundo físico. Esse banco que você está sentado essa noite, um dia foi uma ideia. Alguém pensou. Mulheres que amam sapato. Um dia alguém pensou no sapato. Você viu aquele sapato, está usando essa noite. Mas tudo bem no conceito da ideia. Essa caneta está na minha mão. É uma ideia, é um conceito. Eu te pergunto: será que entendemos a ideia de Deus? Será que entendemos a visão de Deus? Ideia, fundamento da criação. Muitas pessoas gostam de pregar, falar: Deus criou o mundo tal dia, Deus fez animais, Deus falou: haja luz. Ali, Deus estava agindo, Ele estava criando. Mas antes disso, tinha um preceito, tinha uma ideia, antes da criação. Davi fala, Davi disse: Deus ensina os seus preceitos, Deus me mostra os preceitos, Deus, eu quero conhecer os pensamentos. Muitas vezes nós queremos o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos Deus fazer algo por nós,
Mas será que nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida? O porquê as coisas acontecem? Nós muitas vezes queremos o agir de Deus, a ação de Deus, mas não entender Ele, não ter um relacionamento com Ele. Salmos, capítulo 19. Preceitos do Senhor são retos, alegrados de coração, ao mandamento do Senhor, iluminar os olhos. Ele não diz sobre. Vou voltar aqui, vou voltar. Agora, voltando. Deus diz: meu povo conhece por quê? Por falta de conhecimento, por falta de relacionamento com Deus. Se você quer entender quais são a ideia de Jesus, é bem simples, é só ler os 4 primeiros livros. Jesus deixa bem claro qual é a mensagem dele. Oséias 4 diz: estou convencido que a igreja está sofrendo o mal entendido. Muitas vezes nós temos a Bíblia embaixo do braço, olhamos para ela, bracinho para baixo, e não temos o conhecimento ali da mensagem. Jesus disse: qual é a principal missão que Jesus deixou para nós? Muitas vezes nós estamos plantados em ir para o céu, ir para a glória, morar com Ele, e não fazemos o que? Aquilo que deixou para nós. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma missão que todos têm que estar fazendo, mas aí estamos preocupados com outras coisas. Estamos preocupados em não pegar a mensagem. Vou fazer a mensagem essa noite. Eu quero falar sobre o princípio do Evangelho que Jesus deixou para todos nós, que é pregar o Evangelho do Reino. Jesus, a todo momento, ele disse: pregar o Evangelho do Reino. Ele não falou pregar o Evangelho de tal denominação. Ele falou bem simples: pregar o Evangelho do Reino. A nossa missão é pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para finalizar a mensagem, eu vou estar dando indo, porque eu acho que tem a ver com a mensagem e também com a nossa missão. Todos nós temos o quê? O chamado de pregar o Evangelho. Aqui, ó, Jesus fala no versículo aqui, bem nítido, que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Qual a primeira coisa que ele fez? Ele começou o seu ministério. Começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? É chegado o cristianismo? É chegado o catolicismo? Não. É chegado o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Mudando de comportamento, mudando de atitude. Essa é a mensagem dessa noite. Amém, aleluia. Glória a Deus.